Queridos amigos, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e é um prazer tê-los assistindo nossa escola bíblica dominical. Como todos sabem, estamos estudando o livro de Gênesis. Esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, estamos estudando o livro de Gênesis. Já estudamos o primeiro, o segundo e hoje estamos estudando o terceiro capítulo, que é a queda do homem. É uma das passagens bíblicas mais conhecidas do texto bíblico, é a queda do homem, naquele momento ali no Jardim do Éden, onde o homem e a mulher caem à tentação do inimigo. E hoje nós vamos se aprofundar um pouco nessa passagem bíblica, que é justamente a queda do homem. E eu gostaria de convidar nesse momento a senhora irmã Valdete para fazer a leitura do texto áureo que está em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Por favor, irmã Valdete, faça a leitura do texto. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Meus irmãos, o capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 31, ele termina dizendo que, o autor, o escritor, ele termina dizendo: e viu Deus que era tudo muito bom. Meus irmãos, Deus teve o maior amor e carinho pela criação. A sua preocupação em criar algo perfeito para ali colocar o ser humano foi tanta que quando o ser humano entrou em cena, quando o ser humano entra em ação, ele entra no cenário criado por Deus, tudo estava muito perfeito, sem precisar nada de puxadinho, de adaptação, ou de aprimoramento, ou de aperfeiçoação, ou aperfeiçoamento. Tudo estava perfeito, tudo estava muito bem perfeito. E aí entra o homem. E se o processo de criação ele já era complexo, se todo o planeta é complexo, toda a natureza ela é complexa, o mecanismo de funcionamento dos animais é complexo e completo, o funcionamento dos astros, o funcionamento dos planetas, do sistema solar, se tudo isso é complexo, imagina a última fase da criação de Deus, que foi o homem. Para esse Deus realmente colocou muito mais cuidado, muito mais amor e critérios no processo de criação. E para nós falarmos sobre isso, eu convidei uma pessoa extremamente especial, uma pessoa maravilhosa que eu conheço há um bom tempo, que foi o professor o Dr. Nonato Fontes, cirurgião plástico, professor na UFBA, professor na disciplina de cirurgia plástica, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na Regional Bahia. E eu convidei ele para poder falar um pouco sobre a complexidade do ser humano, da criação de Deus no ser humano. Porque, de fato, o ser humano ele é um ser complexo do ponto de vista de funcionabilidade, do ponto de vista de fisiologia. Fisiologicamente, o ser humano ele é muito complexo e completo, tanto do ponto de vista de funcionamento, como do ponto de vista de raciocínio. E para isso eu convidei um especialista na área, eu convidei o professor Nonato Fontes, que trabalha com o ser humano dentro da sua fisiologia há muitos anos. Professor Nonato, nos fale um pouco sobre essa complexidade do ser humano, dessa obra-prima criada por Deus. Meus irmãos, bom dia. Como eu prometi para os irmãos, nós estamos aqui com um outro professor, o Dr. Nonato Fontes. O Dr. Nonato é cirurgião plástico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na Bahia. E eu convidei o professor Nonato para falar um pouco sobre o ser humano como obra da criação de Deus. E eu gostaria de ouvir um pouco do senhor, professor. Bom dia a todos. É com muito prazer que me reporto a este tema. O ser humano é a mais nobre criação da natureza feita por Deus. Imagine que é uma máquina perfeita, que raciocina, que sente, que ouve, que enxerga, e é bom nós frisarmos
que nós vemos com os olhos e enxergamos com o cérebro. Isto é uma dádiva divina. O ser humano, como a maior criação de Deus, ele é capaz de ultrapassar o espaço, indo à estratosfera, como já foi feito mais de uma vez. Ligado à medicina, nós vemos nos dias de hoje o avanço significativo da ciência médica, como disse o profeta Daniel, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E temos visto isso criado pelo homem, que é um dom divino. Se não tivéssemos esta criação de Deus, nada seríamos, pois o homem, ele é dotado dos seus 5 sentidos, sentidos esses que são fortes e independentes entre si, mas que são necessários. Deus, na sua onipotência, onipresença e onisciência, quando dotou o homem desses 5 sentidos, foi para que nós víssemos, sentíssemos, ouvíssemos e degustássemos a sua beleza. Porque me mostre onde está Deus. Eu lhe pergunto, e onde Deus não está? Em todos os locais eu vejo Deus. Como médico cirurgião plástico que eu opero diariamente, vejo nas mãos do cirurgião plástico a própria criação divina em restaurar a mais nobre criação da natureza, que é o ser humano. O cirurgião plástico é um homem dotado, é um ser humano dotado de sensibilidade muito aguçada, de modo que possa refazer aquelas estruturas que, porventura, tenham perdido as suas formas e as suas linhas. Então, a natureza divina, com sua potência máxima, fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança e deu a todos nós o direito de estarmos bem e nos sentirmos bem para consigo próprio. Quero agradecer a presença do irmão que me convidou e pôr à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nonato, por sua participação em nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando ricamente no seu trabalho aí no Hospital das Clínicas. Quero lhe agradecer até porque o doutor Nonato parou um pouco o seu atendimento dos seus pacientes para poder ceder um pouco do seu tempo para a nossa Escola Bíblica. Meus irmãos, vocês ouviram aí, o homem é a criação máxima de Deus. Deus elevou a sua potência ao máximo e criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou um ser humano perfeito. É a obra-prima de Deus. Mas esse ser humano, ele cai. Ele entra em tentação. E eu estive conversando com um outro professor, o Dr. Jurandir. O Dr. Jurandir é a pessoa mais apropriada para responder a pergunta que eu formulei. Imagina que o ser humano ele caiu em tentação. O ser humano caiu em tentação. Nós vamos dizer, quando nós falamos ser humano, nós vamos dizer homem e mulher. Ele caiu em tentação. E aí vem a pergunta para o doutor Jurandir. Quem errou mais na queda do homem, professor Jurandir? O homem, a mulher ou a serpente? Como o irmão classificaria o erro de cada um desses 3 aí que entram em cena? Quem errou mais? Eu tenho um amigo, ele diz que Adão foi um cretino, foi um cachorro, porque imagina que o ser humano é a obra-prima de Deus, e quando Deus chamou a atenção dele, ele colocou a culpa, a mulher que tu me destes. Observe o seguinte, será que Deus ia dar algo para ele ruim? E ele botou toda a culpa na mulher. E ainda colocou, é como se ele responsabilizasse Deus por Deus dar algo para ele que não fosse bom.
a mulher que tu me destes. E para isso eu convido agora o professor Jurandir. Quem é o mais errado nessa história, professor Jurandir? O homem, a mulher ou a serpente? Paz e graça, igreja. Bom dia a todos, queridos irmãos. Mas afinal, de quem foi a culpa? De quem foi a culpa pela queda da humanidade? Foi de Adão, foi de Eva, foi da serpente? De quem foi a culpa? Vamos começar lendo aqui o capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. No meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem,
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, de quem foi a culpa finalmente? Antes de falarmos de quem foi a culpa, né, vamos refletir sobre o objeto da tentação. Qual foi o objeto da tentação que seduziu o homem e a mulher? Foi a árvore que está no meio do jardim, que nós chamamos de árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentação, então, era o desejo de conhecer, né, o bem e o mal. E não só isso, mas também de ser igual a Deus. Tá? Então, se vos abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal. Está lá em Gênesis 3:5. Numa versão que eu tenho aqui, de um hebreu chamado André Churraqui, diz aqui assim: pois Elohim sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se arregalarão e sereis como Elohim, penetrando o bem e o mal, né? Então, penetrar o bem e o mal, conhecer o bem e o mal, ter conhecimento das coisas, era isso que eles queriam, né? E ser igual a Deus. Vamos então analisar a estrutura desse pecado. Quais são os passos desse pecado? Qual é a estrutura desse tipo de pecado, né, que eles cometeram e que inauguraram e fizeram entrar o pecado no mundo? Como é a estrutura desse pecado? Então, primeiro, eles deram ouvido a uma criatura em lugar do Criador. Está lá no versículo 4 e 5, né? Então eles se aqueceram com aquilo que a criatura, a serpente, estava dizendo, falando para eles. E concordaram com aquilo, ouviram a criatura e deixaram de ouvir o Criador, o mandamento do Criador. Lá o versículo 4 e 5, né? Que diz assim, que nós lemos: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E Deus disse que eles morreriam. Mas quando Deus quis falar que eles morreriam espiritualmente, porque eles continuaram a viver. Então eles ouviram a criatura. Nós pecamos quando deixamos de ouvir o mandamento de Deus para ouvir o que as criaturas dizem, né? A estrutura do pecado deles começa aqui. Primeiro, eles deram ouvidos a uma criatura em lugar do Criador. Deus foi claro, dizendo que daquela árvore, né, não comereis. Segundo, eles seguiram suas impressões pessoais contra as instruções recebidas, né? Está lá no versículo 6, vendo a árvore boa para se comer e agradável aos olhos, né? Então eles seguiram a impressão pessoal deles, o que eles sentiram. Quantas vezes nós erramos quando seguimos aquilo que nós estamos vendo, né? E deixamos de ouvir a palavra de Deus. Então eles seguiram as impressões pessoais, né? A tentação estética, era belo, era agradável. E terceiro, eles estabeleceram para si uma meta. Eles estabeleceram para sua meta, a meta de vida deles, a autorrealização, né? Então eles preferiram autorrealizarem-se, satisfazerem-se, né? Eles queriam ter um entendimento e ser semelhante a Deus. Quantas vezes nós estabelecemos como meta para as nossas vidas a nossa autorrealização, em vez de agradar a Deus, né? Fazer a nossa vontade em vez de agradar a Deus. Então a estrutura é essa, né? Dar ouvido à criatura e não ao Criador, seguir as nossas impressões pessoais, o que eu sinto, né? O que o meu coração quer. Terceiro, estabelecer como meta a minha autorrealização, meu prazer. Portanto, precisamos compreender que essa atitude que eles tiveram move a humanidade até hoje, né? O enriquecimento material, o enriquecimento estético, a beleza, a sedução do que é, né, aprazível, e o enriquecimento mental, conhecimento. Então, enriquecimento material, estético e mental. O mundo continua a oferecer as mesmas coisas. Por isso que o apóstolo João disse lá em 1 João 2,16: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então essa estrutura, o que Adão e Eva, em que eles pecaram, né, até hoje seduz a humanidade cai nesse mesmo laço, né? A sedução pelo que é estético, né? O desejo do conhecimento exacerbado, né? A realização material, essas coisas todas continuam acossando a humanidade até hoje. Mas o que aconteceu com eles depois que eles comeram daquele fruto, né? O que aconteceu com eles? O versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. Lá no texto de André Churraqui, diz aqui assim, que os olhos dos dois se arregalaram, né? Penetrando o bem e o mal. Então, o que aconteceu com eles é que eles passaram a ter um conhecimento dialético das coisas. No estado de inocência, eles tinham uma intuição global das coisas. Eles percebiam as coisas intuitivamente. E agora, depois que eles comeram desse fruto, da árvore, que estava no meio do jardim, eles passaram a ter um conhecimento dialético das coisas. O que é um conhecimento dialético das coisas? Eles passaram, né, a ter essa mesma percepção de Deus. Claro que guardadas as devidas proporções, né? Saber o antes e o depois, causa, efeito, querer saber o que é que está por trás dos fenômenos, a desconfiança, né? Tudo isso que nós temos hoje. Eu quero dizer para vocês uma coisa: o conhecimento das coisas, da realidade, né? O senso crítico, tudo isso, esse conhecimento que nós chamamos de dialético, tudo isso Deus ia permitir que os seres humanos tivessem no seu devido tempo, porque é um atributo comunicável de Deus. Deus tem atributos que são incomunicáveis, né, e atributos que são comunicáveis. Então, o conhecimento é um atributo comunicável. Os seres humanos teriam isso, mas eles se anteciparam, né? Então, o problema é esse, que eles se anteciparam. E não só isso, há um problema mais grave ainda, é que eles queriam ser como Deus, né? Eles queriam ser criadores de mundos, terem o domínio dos segredos da criação, né? Domínio dos segredos da vida e da morte, enfim, é o que a ciência persegue até hoje. Eles queriam ter os atributos de Deus, eles queriam ser como Deus. Então, o grande pecado, né, é isso tudo, não é ter o conhecimento, não é ter a percepção crítica da realidade, não é ter essa... Por isso que os olhos deles se arregalaram. Os olhos deles iriam se arregalar, né, no devido tempo. Eles teriam esse conhecimento porque eles viviam na inocência e eram como crianças. Vamos dizer agora que, estou aqui pensando no direito penal, eles passaram a ter consciência de ilicitude, né? O incapaz não comete crime, pessoas com necessidades especiais não cometem crimes. Quem comete crime é quem tem consciência de ilicitude. Eles passaram a ter consciência de ilicitude. Isso é ruim? Não. Né? Desejar o conhecimento é ruim? Não. Mas era no tempo aprazado por Deus. Eles se anteciparam. E o pior disso tudo é que eles queriam ser como Deus, né? Criadores, dominadores. Tá certo? Então, olha aqui alguns efeitos desse arregalar dos olhos, né? No versículo 7 diz que eles perceberam que estavam nus. E não é só a nudez física, né? É toda a nudez subjetiva, a culpa, tudo isso. Versículo 7, perceberam que estavam nus. Versículo 8, esconderam-se da presença de Deus. Versículo 10, tiveram medo. Versículo 11, sabiam que estavam nus. Então perceber, esconder-se, medo, sabiam que estavam nus. Tudo isso é fruto de uma percepção de quem já está tendo a consciência das coisas. Tá certo? Tá? Eu quero concluir aqui respondendo finalmente, de quem foi a culpa, né? De quem foi a culpa? A culpa foi de ambos. Por quê? Primeiro, ambos cobiçaram. A mulher e o homem cobiçaram. Versículo 6. Eu quero dizer para vocês uma coisa, que essas nossas traduções, às vezes não são tão boas assim, porque dá margem a equívocos. A gente pensa que foi a mulher que pecou
e fez com que o seu marido pecasse. Não é bem assim, não. O versículo 6 das nossas versões tradicionais dizem aqui assim, olha só, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. A ideia é que o marido chegou depois e ela seduziu o coitadinho e ele então comeu. Então a culpa foi da mulher. A humanidade caiu por causa da mulher. Errado. Essas traduções aqui podem deixar ambiguidade para isso. É por isso que eu gosto da tradução da versão judaica, né? Olha só aqui, o capítulo 3, versículo 6, diz aqui assim: ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ele estava com ela, ele aqueceu, ele concordou. Portanto, ambos pecaram. E o primeiro erro deles foi esse, a cobiça. Eles cobiçaram. O que é cobiça? Cobiçar é desejar algo que Deus não permite, tá? O desejo sexual é bom? É, conquanto que esteja dentro da permissão de Deus. Se você é casado e deseja outra mulher, isso é cobiça. Se você é solteiro e não é casado, obviamente, né? E deseja uma mulher, isso é cobiça. Cobiça é o desejo que não é permitido por Deus, né? Então eles cobiçaram. Desejar uma coisa boa mas desejar aquilo que é conforme a vontade de Deus. Então eles cobiçaram porque aquilo não era conforme a vontade de Deus. Então o primeiro pecado deles, versículo 6, cobiça, ambos cobiçaram, a mulher e o homem, ambos estavam juntos. Segundo, desobedeceram o mandamento. Versículo 12 e 3, Eva até repete que Deus disse que do fruto que está no meio do jardim dele não comereis. É um mandamento. Eles conheciam esse mandamento. Eva até exagera, porque ela diz, e não tocareis. Deus não disse, não tocareis. Então eles sabiam, eles desobedeceram o mandamento. A Bíblia diz que a desobediência é pior do que a feitiçaria. E terceiro, não assumiram a responsabilidade do erro, né? O homem disse, não foi a mulher que tu me destes. A mulher disse, não foi a serpente. Eles não assumiram, isso é um pecado, não assumir, né, a responsabilidade pelo seu erro. Sabe o que aqui isso implica? Eles não se arrependeram. Ambos não se arrependeram. Então, de quem é a culpa? A culpa é de Adão e de Eva. Eles cobiçaram, desobedeceram ao mandamento e não se arrependeram. Então, precisamos compreender, né, e aprender com os erros dos nossos ancestrais para não estarmos a desagradar o nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Obrigado, professor Jurandir, por estar sempre disponível em participar da nossa escola bíblica e sempre esclarecendo os nossos questionamentos, né? Eu agora vou convidar um outro professor de teologia, inclusive de seminário, professor Raimundo, para nos falar algo muito importante, que é o que nos interessa em relação a esse fato ocorrido lá no Gênesis. Quais as implicações do que ocorreu lá no Gênesis para os dias de hoje? O que é que está acontecendo hoje que é consequência desse pecado que aconteceu lá atrás? Por favor, nos fale um pouco sobre isso, professor Raimundo. Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos esta lição, importante lição no livro de Gênesis, que fala sobre a queda do homem. E sobre o seguinte tema: que reflexos ou impactos a queda do homem no Éden trouxe ao ser humano e ao cosmos, à natureza, de um modo geral? Muito bem. Diríamos logo de cara o seguinte: primeiro, número 1, entrando direto ao ponto, a concupiscência da carne despertou no homem e implantou no ser humano, no homem, portanto, a concupiscência da carne. Veja o que diz Gênesis 3,6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Primeiro, ela viu, concupiscência dos olhos. Viu que era boa para dar para comer. Segundo, despertou o paladar, concupiscência da carne. Despertou a visão, concupiscência dos olhos. E despertou o entendimento, quer dizer, a soberba da vida, a autossuficiência. Não é? Segundo, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Não é? Despertou na mulher, logicamente no ser humano, a concupiscência dos olhos. Terceiro, despertou a soberba da vida. Primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a concupiscência da vida. Gênesis 3,6 diz: tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e comeu com ela. Despertou a soberba da vida, ou seja, eles se tornaram autossuficientes, não é? Independentes de Deus, já que até ali eles eram dependentes de Deus. Número 2, perderam a pureza e a inocência e passaram a ser seres conscientes do mal. Número 2, perderam a pureza e a inocência e passaram a ser conscientes do mal. Saíram da dispensação da inocência, por conta própria, e entraram na dispensação da consciência, na qual o homem decide o seu caminho. Estavam nus e não se envergonhavam, inocência total. A partir daí perceberam, ao comerem do fruto proibido, do fruto que se ordenou que não se comesse, a árvore da ciência do bem e do mal, e os olhos de ambos foram abertos. Então, migraram de um estado de dependência total de Deus e de pureza para um estado de independência de Deus e de consciência do bem e do mal. Entraram por conta própria e lançaram toda a humanidade nisso. Então, olha o que Gênesis 3,7 diz. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Terceiro, ou número 3, se preferir, perda da comunhão e medo da presença de Deus. Outra consequência ou reflexo da queda. Perda da comunhão e medo da presença de Deus. Insegurança. Não é? Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mas em Gênesis 3,10 diz que eles ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que soava no jardim, e se esconderam. Não é? Gênesis 3,10 diz: e respondeu: ouvi a voz do Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso é insegurança. Não é? Eles não tinham esse sentimento, mas com o pecado isso entrou neles. Quarto, e entrou também todo ser humano, né? Porque eles são os pais, a matriz de toda a criação, de todos os seres humanos. Não é? Quarto, destruição e abalo da estrutura do lar. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, isto foi algo muito grave que aconteceu. Por quê? Porque Adão, nesse momento, ele se queixa a Deus contra a mulher. Até então ele não tinha feito isso. Então, essa situação quebrou a harmonia do lar. E é daí que advém todos os problemas dos lares. Quinto, fuga e falta de sinceridade e integridade. Fuga e falta de sinceridade e integridade. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O que isso quer dizer? Então disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ambos aqui estão fugindo do problema e não encarando com integridade, porque poderiam assumir que o erro foi deles, mas eles não fizeram isso. Um jogou a culpa no outro, um jogou a culpa na mulher, a outra jogou a culpa na serpente e demonstraram fuga e falta de integridade. Fugiram do problema e demonstraram falta de integridade para assumir a culpa pessoal. Número 6, ou sexto, anúncio do proto-evangelho, ou seja, proto quer dizer do primeiro evangelho. Anúncio do primeiro evangelho. Essa situação de queda do homem fez com que Deus fizesse um avant-première daquilo que já estava preparado desde a eternidade passada. E Cristo, o Cordeiro que foi morto, conhecido antes da fundação do mundo.
Ou seja, essa salvação estava preparada antes mesmo do ser humano ser criado. Deus não foi pego de surpresa. Eu vi uma pessoa muito importante, né, no contexto evangélico, e essa pessoa dizer que Deus tinha um plano B. Deus não tem plano B, senhores. Deus tem um plano perfeito, não precisa de alteração. O plano de Deus é perfeito. Deus já tinha tudo preparado para a salvação do ser humano. Não é? Não existe plano B. Número 7. Multiplicação das dores e sofrimentos na gravidez. Até então, podemos imaginar que a mulher estando grávida poderia ter algum problema, alguma dificuldade, algum incômodo, mas o texto diz que Deus falou para a mulher que, em razão do seu ato de desobediência, ele estaria multiplicando grandemente a tua dor, ou seja, da mulher, e a tua concepção, e com dor dará luz a filhos. E também sujeitou a mulher ao domínio do marido. Evidentemente que essa é uma palavra que não é nada simpática, não é, às irmãs e ao pensamento de hoje. Mas a Bíblia continua sendo a Bíblia. Não significa de forma alguma que a mulher sujeitar no sentido de ser escrava, mas no Novo Testamento há uma explicação mais ampliada sobre isso, lá no livro de Efésios 5, 22 em diante. 8º, a terra tornou-se amaldiçoada, trazendo e passando a ter em seu eixo, ou seja, a influência do pecado e, consequentemente, a morte. O pecado mudou o eixo da criação. Não é? O pecado trouxe a maldição, trouxe a morte e as impressões digitais de Satanás para a criação de Deus. Por isso que o Senhor disse a Adão e ao casal, logicamente, maldita é a terra por tua causa de ti, não é por causa de mim, é maldita por sua causa. Com dor comerás e dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Senhores, Deus não é culpado do que está acontecendo aí dessa pandemia. Cada um de nós deve olhar para si e saber que o homem, o ser humano, é culpado dessa pandemia, como de todas as outras. Lembre-se disso aqui, ó. Maldita é a terra por nossa causa, por causa dos nossos primeiros pais. Maldita é a terra por causa dos assassinatos, dos abortos, dos crimes, das blasfêmias do homem contra Deus. E Deus exige de nós muito menos do que a nossa iniquidade exige. 9. A morte entrou no mundo e passou a todos os homens como consequência e reflexo da queda. Genética e espiritualmente falando. A morte entrou no mundo e passou a todos os homens, genética e espiritualmente falando. Não é? O indivíduo já nasce com a sentença de morte. O corpo humano é mortal. Ele tem que ser vacinado nos primeiros dias com aquelas vacinas iniciais para que ele ultrapasse aquela fase inicial, senão ele morre. E aí a vida toda é debaixo de cuidados, em alguns momentos de intervenções médicas, senão o indivíduo vem a morrer. Que vai morrer, vai, mas vem a morrer mais cedo do que o que se espera, do que o que é convencional. Olha o que está escrito: até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. A morte entrou no mundo. Em Romanos 5,12 diz o seguinte: visto que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, logo a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado de Adão, de um homem só, fez com que a morte entrasse no mundo. Mas como todos os homens também pecaram, a morte se estabeleceu. A morte entrou no mundo pelo pecado de Adão, é o que está em Romanos 5,12. Tá? Romanos 5,12 diz assim, apenas para ratificar, diz assim: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, ou seja, a natureza de Satanás, o pecado é a natureza do diabo. E pelo pecado, a morte, ou seja, o pecado trouxe consigo a morte. Não é? A sentença divina contra o pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por isso que todas as pessoas que vivem e que viveram, as que viveram já morreram, e as que vivem, todas irão morrer um dia, de uma forma ou de outra. Todas irão morrer. Só não irão morrer aqueles que serão arrebatados no dia que Jesus voltar. Esses serão transformados imediatamente, logo após o soar da trombeta. Após a ressurreição dos mortos, é claro. E 10º,
aparecimento e produção espontânea de espinhos, cardos, ferocidade e atividade predatória entre os animais, desastres naturais e tragédias, ódio e desarmonia, como consequência da palavra que Deus disse ao homem: porquanto destes ouvido à mulher, e não me obedecestes, maldita é a terra por tua causa, Adão. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos, ou seja, dor. Espinho significa dor, espezinhamento, dificuldade, oposição, choro, lágrimas, agruras, sofrimento, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ele comia do Éden as frutas mais deliciosas que nenhum mortal provou, e agora ele vai comer da erva do campo. Claro? Meus amigos e meus irmãos, tentamos aqui elencar algumas consequências da queda do homem, do ser humano. Esperamos ter contribuído para a edificação de cada irmão e de cada irmã nesta manhã, nessa escola dominical abençoada. Que Deus em Cristo abençoe, guarde e preserve a todos em sua graça e em seu santo amor. Amém. Muito obrigado, professor Raimundo, por estar contribuindo na nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, Deus criou o homem. Deus criou o homem, uma criatura perfeita. Esse homem erra, esse homem transgride regras que foram colocadas por Deus lá no Jardim do Éden. Esse homem é expulso do Jardim do Éden. E mesmo assim, Deus dá a oportunidade para esse homem se regenerar. A falha cometida por esse homem lá no Éden reflete até hoje nos dias atuais. E Deus sempre deu oportunidade a esse homem para que ele pudesse se recuperar da sua falha lá atrás. Deus deu oportunidade na época de Noé, Deus deu oportunidade com Abraão, Deus deu oportunidade com Cristo na sua primeira vinda aqui na terra. E até hoje Deus continua dando oportunidade ao ser humano em decorrência de um erro que este cometeu lá no passado. E Deus ainda vai continuar dando oportunidade ao homem até o dia da segunda volta de Cristo. Ou seja, esse tempo de oportunidade é um tempo limitado. É um tempo limitado. Por mais que seja um longo período, mas é um tempo limitado. Porque haverá o dia onde não terá mais tempo de que esse homem possa se arrepender desse pecado que ele cometeu, que ele comete e que ele continua cometendo. Meus irmãos, é isso que nós queríamos estudar hoje, a queda do homem lá no Gênesis. Quero agradecer a participação de todos e quero dizer que domingo que vem tem mais. Nós continuaremos o estudo do livro do Gênesis. Domingo nós vamos estudar o primeiro homicídio, que foi dos filhos de Adão e Eva. E vamos estudar também a passagem de Noé. Então quero agradecer a participação de todos que contribuíram para essa escola bíblica de hoje e dizer que domingo que vem nós estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos e um bom domingo.